Olá, pessoal. Meu nome é Elaine, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e esse é mais um vídeo com os exercícios desse livro maravilhoso que se chama Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks. Vamos lá, que esse é o exercício número 13. O nome do exercício é: que pensamento faz você se sentir melhor? Use esse processo em 4 ocasiões. Primeiro, quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa. Segundo, quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor possível. Terceiro, quando quiser determinar seu valor de referência emocional. Quarto, quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. A escala de valor de referência emocional vai da crença, expectativa positiva, otimismo, esperança, contentamento, tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo e raiva. Então, esse aqui vai, né, gente? Desde alguns sentimentos bons até uns sentimentos não tão bons assim, né? Vamos lá. Cada questão, na verdade, apresenta 2 aspectos: algo que você deseja e a ausência do que você deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando, na verdade, está concentrado na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando, na verdade, se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei há quanto tempo desejo isso, porque ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui 2 aspectos: o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no correr deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo de sua vibração. Com alguma prática você pode conseguir isso. O processo "Que pensamento faz você se sentir melhor?" vai ajudá-lo a conscientemente identificar a frequência vibrátil de seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica por si só como se sente. Gente, lendo isso daqui, eu lembrei Elaine falando agora. Logo que eu comecei a fazer terapia lá em 2019, né, terapia holística, que a terapeuta identificou que eu tinha muitas falas de escassez, era um padrão de escassez que eu tinha, que para mim era normal, né? Porque a gente cria, né, os nossos aspectos, digamos assim, as nossas crenças, e a gente acredita naquilo ali e acha que é aquilo dali, né? Só que quando vem uma outra pessoa já treinada em identificar crenças, por exemplo, ela já identifica com facilidade, ou não, né? Depende da pessoa, do terapeuta, as crenças que a gente tem. O que passa despercebido por nós, aos olhos de outros, né? Aos olhos de um terapeuta, não pode não ser tão despercebido assim. E aí ela identificou isso, aí eu fiquei assim... não sei, né? Não entendo disso. Aí ela pediu para fazer para ficar consciente, né? Eu ia falar para vocês que a gente só consegue realizar esses exercícios aqui desse livro se a gente estiver consciente, estiver presente, no caso, estiver presente
com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E aí ela falou que era para eu ver o que que eu sentia quando eu via coisas assim de que para mim significavam prosperidade. Por exemplo, aqueles carros que são de um valor maior, um preço mais alto, tipo Volvo, Jaguar, Mercedes. Para mim, aquilo ali é um símbolo muito grande de prosperidade, por mais que nem sempre a pessoa que tem aquele carro ela está numa condição realmente favorável, né? Porque a gente sabe que às vezes as aparências enganam. Mas para mim é tipo um arquétipo de riqueza, de prosperidade, quando eu vejo um carro desse. E aí eu lembro que eu ficando consciente, né? Fazendo o exercício de ficar consciente, eu comecei a identificar o que, que eu sentia quando eu via um carro desse, que para mim era um carrão, né? E eu percebi que eu sentia falta naquela época, sabe? A sensação que eu tinha quando eu via um carro desse era falta. Sabe quando você vai, sei lá, vai pro trabalho, não sei, vai viajar e você fica com aquela sensação assim de que tá esquecendo de alguma coisa, que tá sentindo falta de alguma coisa? Pois era mais ou menos aquela sensação que eu tinha, assim, quando eu via um carro desse, um símbolo muito grande de prosperidade, era como se eu sentisse falta daquilo. Aí eu fiquei assim, gente, mas que louco, né? Porque eu nunca tive um carro desse. Até hoje eu não tive um carro desse. Naquela época, muito menos, né? Porque naquela época eu tinha uma situação financeira mais abaixo do que a que eu tenho hoje. E aí eu fiquei assim, gente, olha só, que coisa bizarra, né? Pra mim foi bizarro identificar aquilo dali, que eu sentia falta quando eu via algo de que pra mim era um arquétipo de prosperidade. Eu tô falando isso aqui porque a gente passa tanto tempo, né, sem perceber o que a gente sente, o que a gente pensa, o que que a gente está trazendo para dentro de nós mesmos, que quando a gente vai ficar consciente disso, a gente descobre coisas que nem imaginou, né? Porque aqui é mais ou menos o que ele diz, que quando a gente fica assim, poxa, mas eu já estou desejando isso há tanto tempo, por que que eu não tenho até agora? Por que que até agora eu não cocriei isso, né? Justamente porque a gente acaba, né, passando despercebido pelos sentimentos e fica mais apegado no polo de que não tem aquilo do que no polo de que já tem aquilo, né? Aí continuando aqui a leitura do livro. Quando jogar, são infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua experiência de vida vai ajudá-lo a identificar as questões em que pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que você realmente deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Outra coisa que eu lembrei aqui é que de uns tempos para cá, uma coisa que eu falo até para alguns amigos e tal, eu comecei a procurar escolher os pensamentos que eu vou cultivar na minha cabeça. Porque assim, se eu tive uma discussão com uma pessoa, se eu tinha essa discussão, eu ficava dias, assim, remoendo aquilo, sabe? Eu tomava banho pensando naquilo, eu cozinhava pensando naquilo, eu dirigia pensando naquilo. Aí eu fiquei assim, gente, o que que isso agrega em mim, sabe? Não agrega nada, gente. Você passar por um momento ruim, coisas ruins, discussões ruins, situações complicadas, a gente, enquanto ser humano, vai acabar passando, né? Mas cabe a nós escolhermos o que que a gente vai cultivar dentro da gente. Né? Se eu tive um desentendimento com alguém, se aconteceu alguma coisa ruim comigo, quanto tempo mais eu vou ficar cultivando aquilo ali dentro de mim?
E quanto mais eu cultivo aquilo, pior é a minha qualidade de vida, porque a minha qualidade de vida, ela tá relacionada ao que eu tenho dentro de mim. Ela tá relacionada ao que eu penso, ao que eu falo, né, ao que eu vivo. Então, hoje, quando eu me percebo nessa situação de estar pensando muito uma coisa que não é boa para mim, eu começo a plantar outros sentimentos, sabe? Porque é mais complicado, que eu percebi, ficar presente, totalmente presente, quando a gente está cheio de coisa ruim dentro da cabeça, sabe? Por exemplo, se eu tiver. É mais complicado eu manter a minha mente vazia ou contemplar alguma coisa quando eu tô zangada. É mais fácil eu procurar ocupar minha mente com outra coisa, com outro pensamento, outras ideias, do que tentar ficar contemplando algo, sabe? Então, até, por exemplo, o trabalho. É mais fácil eu ficar muito focada no trabalho do que, quando essas coisas ruins acontecem, né? Do que eu ficar tentando contemplar alguma coisa, do que eu tentar meditar, por exemplo, que tem que, né, desocupar a mente, digamos assim. É muito mais fácil eu ocupar minha mente com outra coisa do que tentar desocupar a mente quando eu tô com esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins, remoendo algo. Então isso funciona para mim, né? Se você puder testar e depois me falar ou me contar aí nos comentários se você faz algo parecido, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Continuando aqui a leitura do livro. Um exemplo do processo que pensamento faz você se sentir melhor. Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente. Mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora, à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com sua filha porque ela não ajuda nas tarefas domésticas nem toma conta das próprias coisas. Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve. Ela, escreva o nome da sua filha. Está intencionalmente tentando dificultar a minha vida. Ela não se importa comigo, ela nem mesmo arruma suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevem mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar outros pensamentos sobre este assunto que façam me sentir melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se você se sente melhor, igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo: ela nunca me ouve, é igual, né? Quero que ela seja mais responsável, faz a gente se sentir igual de novo. Não tenho que ficar catando o que ela larga pela casa, igual. Devia ter educado melhor. Pior. Isso daí fez a pessoa se sentir pior. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio. Pior. Ou seja, a pessoa se sentiu pior com esse pensamento do que antes. Para mim, é importante ter a casa limpa. Um pouco melhor. Esse daí da casa limpa fez a pessoa se sentir um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando a sua cabeça. Melhor. Esse fez a pessoa se sentir um pouco melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente. Melhor. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha. Melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha. Pior. Então, esse de que ela gostaria que a menina ainda fosse pequena, fez ela se sentir pior. Não sei o que fazer a respeito. Pior. Bem,
Não tenho de resolver isso hoje. Melhor. Há muitas coisas nela que adoro. Melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa. Melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa. Pior. É certo eu querer ter uma casa limpa. Melhor. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Só você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos da minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você, porque seus pensamentos são o mesmo que o seu ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e circunstâncias mudarão para sintonizar com o seu sentimento. Esse exercício vai ajudá-lo a começar a entender o poder que seus pensamentos têm de influenciar tudo à sua volta. Gente, Elaine falando aqui agora. Assim, quando a gente se sente melhor, quando a gente escolhe pensamentos que fazem a gente se sentir melhor ou pratica alguma coisa que traz bem-estar pra gente, já, assim, nossa, já melhora muito a nossa qualidade de vida, né? Por mais que a gente ache que não vai mudar nada ao redor, mas dentro da gente já muda. E isso é o que importa, é que a gente passe dia após dia tentando se sentir melhor. Porque no final das contas, é isso que vai constar, né? É isso que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido pra gente mesmo. Porque se sentir mal é muito ruim, né? Eu acho, não gosto de ficar me sentindo mal assim. E pior que quanto mais assim a gente cultiva pensamentos ruins, pior a gente vai ficando. E pior é o dia, parece. Continuando a leitura do livro aqui. Abraham, fale-nos mais sobre esse exercício. Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas, enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que essas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm de concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar cozinhas. Agora estamos usufruindo das ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. E chegará a hora em que terá dinheiro e tempo suficientes. O universo vai lhe proporcionar tudo isso em resposta às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além da sua crença. Nesse caso, para melhorar o sentimento, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro porque sabemos que ela é boa. Ela não combina com a nossa situação atual, mas o dia chegará
Por enquanto, é bom pensar nela. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente ficar endividado ou dizer: isso é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar. Cada pessoa acha o seu caminho, não há certo ou errado. O que faz você se sentir melhor? Você, estamos falando de você. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar devendo ou esperar? Esperar. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque sua cozinha não é tão moderna quanto gostaria? Ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e que vai continuar melhorando? Tal como você? Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Me conta aí. Gente, acabou esse exercício aqui. E no finalzinho eu tava me lembrando de uma coisa que eu até contei para uns colegas de trabalho meu hoje. Porque assim, lá onde eu trabalho tá sem elevador. E a gente tem que subir. Eu trabalho no último andar lá de cima, ou seja, tem estacionamento, aí sobe para o primeiro, aí tem o segundo. Eu tô no quarto andar, gente. Aí eu tenho que subir de escada todo dia. E se eu pedir almoço, eu tenho que descer para pegar almoço. Enfim, né? É complicado, né? E aí, quando eu chego e vejo que não tem elevador, aí dentro de mim, a vontade que tem é fazer igual a Carminha faz, sabe? Naquela novela. Inferno! Tá bom? Essa é a vontade que eu tenho de fazer. Só que eu não posso fazer isso, né? E aí, o que adianta eu subir tudo isso de escada pensando nisso, né? Com certeza eu vou chegar lá, além de cansada, que todo mundo chega cansado quando termina de subir as escadas, eu vou estar ruim da cabeça, né? Eu vou estar me sentindo péssima. E aí, os meus colegas têm culpa disso? Não tem, né, gente? Não tem. Então, o que eu faço? Eu chego lá, vejo que não tá funcionando o elevador, aí dá vontade de fazer assim, igual a Carminha fazia. E na hora eu já vou subir a escada agradecendo. Aí eu começo a agradecer. Agradeço pelas minhas pernas, pelo meu joelho, agradeço a Deus por ter conseguido chegar bem ao meu local de trabalho. Agradeço por ter, né, esse emprego, por ter esse trabalho, pela minha remuneração. Aí eu vou agradecendo, agradeço cada célula do meu corpo, vou agradecendo meus pés, os meus joelhos, meu sapato. Vou agradecendo, agradecendo. Eu sei que quando eu chego lá, eu já chego, né, rindo, contando piada, conversando com as pessoas. E já chego num clima bem diferente do que se eu ficasse, né, cultivando a Carminha dentro de mim, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém merece ter um colega de trabalho Carminha todo dia, né? Não dá. Então, gente, obrigada por você ter ouvido até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição na sua vida. E se você gostou, dá um like, compartilha com alguém. E até o próximo vídeo.